Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante e nesta segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 e 45, que nos diz assim: A seguir, Jesus lhes disse: São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Esse texto nos fala de quando Jesus havia ressuscitado e havia aparecido aos discípulos. E está aqui com eles, eles ainda muito confusos com todos esses acontecimentos, e Jesus fala a eles sobre isso, a qual era necessário acontecer tudo aquilo que havia sido falado por Moisés, por todos os profetas no Antigo Testamento e tudo que está relatado no livro de Salmos. O que Jesus está falando? Tudo que foi dito de mim, é isso que Jesus está falando. Precisava se cumprir. E dentre todas essas coisas, a morte de Jesus ali na cruz, sendo crucificado para a remissão dos nossos pecados. Tudo isso estava escrito, e foi escrito por Deus, Deus orientou pessoas a escreverem, mas era a palavra de Deus, então tudo tinha que se cumprir. E o versículo 46, que é o texto-chave, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Preste atenção nessa palavra de Jesus aqui, quando alerta ao povo sobre, aos seus discípulos, sobre a necessidade de conhecer as Escrituras. Porque é por meio dela, das Escrituras, da Bíblia, é que nós vamos conhecer de Jesus. E aí nós vamos entender, por meio do que Moisés, do que os profetas, do que Salmos nos falam, nós vamos entender o propósito de Jesus ter vindo ao mundo, o propósito dele ter crucificado, dele ressuscitar. E vamos entender tudo sobre isso. E aí sim, vamos estar prontos para aceitá-lo na nossa vida. Então, amados, talvez tenha muitos textos, muitas passagens bíblicas que talvez seja meio confusa de você entender, mas procure tudo que fala de Jesus na Bíblia, porque aqui está a verdade. E logo após Jesus ter dado essa orientação aos discípulos, ele teve a sua ascensão. O que é isso? Ele voltou aos céus, ele foi para os céus. Jesus foi para os céus com a promessa de voltar para nos buscar. Sim, isso também é parte que a Bíblia nos fala, da volta dele dos céus para nos buscar. Buscar quem? Somente aqueles que o aceitou como Senhor e Salvador. Não basta conhecer de Jesus, não basta acreditar em Jesus, mas precisa aceitá-lo na sua vida. Acreditar, mas não ter ele na sua vida não diz respeito, não te garante a salvação. Portanto, pense sobre isso, reflita sobre isso, porque a Bíblia, ela abre o nosso entendimento para que possamos compreender tudo que Jesus fez por nós. Prova de amor maior não existe. Foi a que Jesus nos deu, dele morrer por nós, e sendo nós pecadores, sendo nós injustos, somos nós, sendo nós ingratos, tudo isso nós somos. Mas Jesus não olhou
para nada disso. Ele morreu por nós. O que nós precisamos fazer? Somente aceitá-lo na nossa vida. Cremos que ele foi o nosso Salvador. Pense nisso, tenha um momento sobre isso, reflita sobre isso e aceite Jesus na sua vida. É a nossa palavra nessa semana, nessa manhã para vocês. Amém.